Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, no capítulo de número 15. Nós vamos ler o verso de número 11. Nós vamos ler apenas o verso de número 11, mas eu peço que os amados permaneçam com o texto bíblico aberto, porque nós vamos ler outros textos aí nesse mesmo capítulo e vamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. João capítulo 15, verso de número 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Vamos ler novamente? Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os queridos a respeito do seguinte tema: Cristo, a fonte da nossa alegria. Cristo, a fonte da nossa alegria. Alegria, felicidade. Quem não deseja ser feliz? Quem não deseja estar alegre? E alegria, meus irmãos, segundo o que entendemos pela palavra de Deus, é um privilégio do cristão. O cristão é alguém alegre. O cristão é feliz, sim. A questão é que às vezes nós permitimos que alguns ladrões da alegria roubem a nossa alegria, a nossa felicidade. Às vezes permitimos que as situações e os problemas da vida roubem a nossa alegria. Mas segundo a palavra de Deus, meus irmãos, a alegria do Senhor, ela é uma ordem. A alegria é uma ordenança para a nossa vida. Em Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz novamente: outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, a carta de alegria, da alegria, que Paulo, ele nos ensina que nós devemos estar alegres sempre. Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu perdi minha alegria, eu perdi esse prazer de viver, essa alegria, essa felicidade. Onde eu encontro essa alegria? Onde é a fonte desta alegria? O que eu posso fazer para ter esta alegria no coração? Primeira coisa, alegria é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas também a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é cheio de alegria. E Neemias 8:10 diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é de quem? Do Senhor. Alegria do Senhor. Então quer dizer que o nosso Deus é um Deus alegre. Eu quero dizer para você que Deus é alegre mesmo. Deus sorri. Às vezes nós temos uma certa impressão que os crentes têm aquela noção de que Deus é aquele velhinho sentado num trono, carrancudo, cara fechada, pronto a fulminar, irado, pronto a fulminar qualquer pessoa, né, que contradiga. Lógico que Deus é justiça, sim, mas Deus é alegria, Deus é feliz. Meus irmãos, muitas das ordenanças do Antigo Testamento eram festas. Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus que se alegra. Jesus ia nas festas, sabia disso? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Jesus sorria, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Mas a gente foca naquele texto, né? Jesus chorou, né? É verdade?
Parece que foi gravado, né? O menor versículo, um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou, aí fica gravado. Porém, Jesus sorria, meus irmãos. Jesus é alegre. A palavra de Deus diz que vir ao culto é alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Salmo 122. Alegria. Mas, meus irmãos, nós precisamos encarar algumas verdades, antes de eu destacar o que o texto está dizendo, destacar algumas verdades sobre a concepção bíblica de alegria. Primeiro, a alegria do crente, ela independe das circunstâncias. A alegria do crente, ela independe das circunstâncias. Eu quero só dar um texto bíblico que mostra isso. Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, bem-aventurados sois vós. E o que significa a palavra bem-aventurados? Felizes ou mais do que felizes? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você analisou esse texto? Você viu que a alegria do cristão ela é ultra circunstancial? Você percebeu que a alegria do cristão ela não é influenciada por situações, por circunstâncias que acontecem na nossa vida? Alegrai-vos quando vos injuriarem e vos perseguirem. Quem fica feliz assim, né? Alegre quando está sendo perseguido, massacrado, injuriado, quando levantam falsas testemunhas. Quer dizer que o que Jesus está falando aqui, e desde o início do capítulo 5 do Sermão do Monte, Jesus vai citar vários textos que vão contra a nossa concepção de alegria. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados que choram. Porque a nossa concepção de alegria, ela está ligada à questão do prazer e da satisfação desse mundo. Quer dizer que se esse mundo ele satisfaz os meus desejos físicos, ou seja, se eu tenho coisas neste mundo, se eu tenho prazer neste mundo, então eu sou alegre e feliz, né? A felicidade nossa se torna coisas materiais, matéria. Então você tem um carro, você é feliz. Você tem uma casa, é feliz. Tem uma chácara, feliz, né? Você é dono de uma empresa, feliz. Você tem uma Corolla, feliz. O que tem um Porsche, mais feliz ainda, né? E assim a nossa felicidade vai aumentando com o grau que aumenta a nossa conta bancária. É mais ou menos assim. Porém, meus irmãos, a alegria que Jesus nos mostra, a concepção, o conceito de alegria, conforme Jesus nos ensina, é completamente diferente. Jesus nos ensina que esse conceito de alegria é algo muito mais interno, muito mais espiritual, que vem de dentro da nossa alma. Meus irmãos, então a alegria do crente, ela não está ligada às circunstâncias, porque a verdade é que se nós olharmos todas as circunstâncias e todos os problemas da nossa vida, poxa vida, que tristeza que é. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda verdade a respeito da concepção bíblica de alegria é que a fonte de alegria não são os prazeres desse mundo, o que acabamos de dizer. Nós conhecemos biblicamente um dos homens que foram um dos homens mais poderosos neste mundo. Quem que foi? Um dos homens mais ricos do mundo está na palavra de Deus, Salomão. E Salomão disse em Eclesiastes, nós estamos estudando isso na quarta-feira, ele disse no coração dele, em Eclesiastes 2:1, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também tudo isso era vaidade. Aqui ele estava falando dos prazeres da vida. E o homem, né, que teve todo o vinho que podia, que teve todas as casas que podia, que teve todas as mulheres que podia, mais de 700 mulheres, né? Que teve todos os prazeres e coisas desta vida, chegou no final da vida dele e disse, tudo é
vaidade, nada preencheu. A verdade é que se nós tivermos uma concepção da alegria, é o seguinte: olha, o que eu tenho é o que vai me dar alegria, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você tem um Fusca, aí você olha para o Fusca, não, já não é suficiente. Aí você compra um Corsinha, aí daqui a pouco o Corsinha já não é mais suficiente, você compra um Gol. Aí você olha o Gol, aí você passa na rua, você vê outra coisa, sempre se supera. Aí você vai querer um Corolla, aí você vai indo. Chega um momento que para, né? O dinheiro acaba. Mas você sempre quer mais. Isso já aconteceu comigo, eu tinha um Celtinha antes desse carro aí. E eu ficava olhando para aquele Celtinha e falando: nossa, mas eu amo tanto esse carro, vou vender esse carro. Aí eu vendi o carro, aí peguei esse outro carro. Aí, quando você pega o carro, você nem lembra mais do Celtinha, acabou o Celtinha. Você nem lembra, mas fala: nossa, amava tanto, mas já foi, né? Foi uma etapa da vida. Irmãos, a verdade é que se nós embasarmos a nossa ideia e concepção de alegria com coisas desse mundo, nunca vai ser suficiente. Concordam comigo? Nunca vai ser suficiente. Então a alegria, ela tem que transcender isso. A nossa concepção de alegria tem que ir além disso. E meus irmãos, outra questão em relação a essa questão de alegria é que nem sempre estaremos sorrindo. Jesus está falando aqui que ele fala essas coisas, ele está ensinando essas coisas, ele está transmitindo essas coisas para que a alegria dos discípulos, dos apóstolos, fosse completa. Mas logo à frente aqui ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão como ovelhas no meio dos lobos, evangelizar no meio dos lobos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante das sinagogas, diante dos sinédrios. É no mesmo texto. Então quer dizer que esta alegria que está no nosso coração por termos Cristo, não quer dizer que o 100% do tempo você vai estar assim. Haverão momentos que você vai estar triste, mas você é feliz. Haverá momentos que você vai estar com raiva, porque quem não fica com raiva? Quem não fica irado? Mas você vai estar feliz. Você vai ser feliz. Porque uma coisa é estar em um momento, e outra coisa é ser. Isso está mais intrínseco no nosso coração. E meus irmãos, o ser humano é um turbilhão de emoções. Às vezes você está alegre, às vezes você está triste, às vezes você está meio desanimado, às vezes você não está nem lá e nem cá, você nem sabe o que você está. Tem dia que fala: nossa, o que eu estou sentindo? E as mulheres têm muito disso, né? Você pergunta: o que você tem? Não sei, né? Não sabe. É alguma coisa, mas ela fala: não sabe. Não sabe definir. Então o ser humano é esse turbilhão de sentimento, de emoções. Se nós embasarmos a nossa alegria com as emoções que nós temos, também nós não seremos felizes. Então a felicidade também não está ligada só a essa questão da emoção, o que eu estou sentindo. A alegria é um conceito, é um princípio que está dentro do coração. Há momentos que você vai estar triste, há momentos que você vai estar mais feliz, há momentos que você vai estar mais animado, há momentos que você vai estar um pouco mais ansioso, ou um pouco mais devagar. Momentos, esses são momentos. Agora, alegria é um princípio, é uma convicção interna que você tem, que você é feliz. Está acontecendo isso, mas eu sou feliz. Agora, nesse texto, meus irmãos, nós vemos que Cristo, Ele faz que a nossa alegria seja completa. Olha a palavra que Ele diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Então esse mundo, nós acabamos de dizer que as circunstâncias, esse mundo, os prazeres, nada disso pode preencher o nosso coração no sentido de nos dar uma alegria plena. Mas Jesus está dizendo que Ele pode dar uma alegria completa. Aleluia. Só Jesus
pode te dar a alegria plena, completa. Meus irmãos, eu quero mostrar a você qual é o motivo que você deve estar feliz nesta noite. Quem tem Jesus aqui? Glória a Deus. Se você não tem Jesus, comece a pensar nessa mensagem. Se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, pense no que eu vou falar nesta noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos alegres em Cristo. Só há uma forma de você ser alegre de verdade, feliz de verdade, é quando você está em Cristo. E Jesus faz esta afirmação logo após ele contar uma parábola importantíssima, que é a parábola da videira. E eu quero ler com você essa parábola. Do verso 1, e nós vamos terminar no verso 11, que é o texto chave que nós estamos trabalhando. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Veja então que ele completa agora no texto que nós lemos. Tenho-vos dito tudo isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu estou dizendo essas coisas para vocês. O que ele está dizendo? Ele está comparando o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, como se Jesus fosse uma videira, e a videira é um pé de uva. A uva representa alegria. Alegria. Aqui representa alegria. E vocês se lembram no casamento, nas bodas de Caná, quando acaba-se o vinho, acabou-se, de certa forma, a alegria da festa. Mas Jesus chega lá e transforma a água em vinho e traz a alegria novamente. Desta forma nós entendemos que figuradamente a videira, a uva, que simboliza o vinho, que também é um tipo do sangue de Jesus que seria derramado. A uva, a videira, é o pé da alegria, é a planta da alegria. Meus irmãos, e Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. O que Jesus quis dizer isso? O plano de salvação veio através do Pai, mas o Filho veio executar, ele que veio aqui. Ele é a videira verdadeira. E nós somos o quê? Os que cremos nele, somos os ramos. Nós nos ligamos nele. E ele diz o seguinte, se a minha palavra permanecer em vocês, e vocês permanecer em mim, então vocês vão dar muito fruto. Muito fruto. Vocês serão abençoados. Ele diz isso não só em relação ao discipulado, mas em relação à nossa vida, a nossa vida plena em Cristo. Vocês serão felizes. E ele termina dizendo, eu tenho dito isso, para que a minha alegria esteja em vocês. Porque se vocês estão ligados em mim, se vocês estão arraigados em mim, como varas que estão numa videira, a seiva se espalha. A seiva vai para os ramos, vai para as varas.
e você é alimentado pela alegria de Jesus. Você crê nisso? É necessário crer. E eu quero dizer para os irmãos que estar na videira é muito importante. Estar ligado na videira. Se você está ligado na videira, estar ligado na videira significa que um dia você reconheceu e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Significa que você declarou que Ele é o Senhor da sua vida. Significa que você creu nele e se tornou discípulo dele, servo dele. Agora você não está andando sozinho, mas você está ligado nele, você está junto a ele. Você tem um relacionamento com ele, com a videira. E agora você é alimentado por ele. Você é cuidado por ele. Você faz parte da família dele. Olha que benção. Você faz parte da família de Deus. E meus irmãos, nós só somos alegres. Grave bem isso. Nós só somos alegres e felizes, literalmente felizes, se nós estamos ligados aonde? Na videira. Se você não estiver ligado na videira, não adianta. Você pode tentar procurar alegria em todos os lugares desse mundo, você não vai encontrar. Só em Cristo. A verdadeira alegria só está naquele que está em Cristo. E no verso número 5 ele diz o seguinte: eu sou a videira e vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, gravem bem, nada podeis fazer. Ou seja, Jesus Cristo é tudo, e nós somos o quê? Nada. Se tira Jesus, fica nada. Né? E tem um hino antigo do Oswaldo Luiz de Carvalho, que diz: quem tem Jesus tem tudo. Né? Então, eu não lembro direito, mas quem não tem Jesus não tem nada, certo? É mais ou menos um negócio assim. Irmão Jairo, lembra desse hino? Lembra, né? Zaqueu lembra também? Mas é mais ou menos isso. Se você tem Jesus, você tem tudo. Porque Jesus está olhando para os seus discípulos, está dizendo o seguinte: continuem ligados na videira, continuem em mim, permaneçam em mim, porque sem mim nada vocês podem fazer. Nada. Não conseguem fazer nada. A vida de vocês vai ser toda jogada fora. Porque a vida só faz sentido quando há Cristo Jesus. Se não tem Cristo, não tem nada. Meus irmãos, mas além de nós sermos alegres em Cristo, nós encontramos essa alegria em Cristo, nós somos alegres por causa de Cristo. Nós somos alegres por causa de Cristo. Por causa do quê? Por causa do que Ele viveu. E por causa do que Ele fez, nós ficamos alegres. Nós ficamos felizes. Você já parou para pensar, naquele dia que você está para baixo, que você está triste, sabe? Com aquele desejo assim: ai, seria tão bom se a vida acabasse hoje. Né? Quem nunca pensou isso? Jesus volta agora. Né? Aí você encontra um irmão e fala assim: nossa, Jesus poderia voltar, não é verdade? Pensamento meio suicida cristão, né? E você já parou para pensar, nesse dia que você está dessa forma, você já parou para analisar o que Cristo fez por você? O quanto que Jesus valorizou a sua vida? Tudo que Ele fez por você, não é que você seja o bonzão, não, mas é por causa do amor dEle, é por causa dEle, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas Ele fez esse sacrifício por amor a você. E o que Ele fez, meus irmãos? Eu quero citar algumas coisas. Primeiro, Deus fez um plano perfeito de salvação para a tua vida. Deus fez um plano de salvação pensando em você.
pensando na tua vida. Em Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, Paulo diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério que Deus estava ocultando no tempo e Ele revelou? O mistério era o plano de salvação que Deus estava preparando para mim e para a sua vida. Pensando em mim, pensando em você, pensando na nossa salvação, pensando no nosso resgate. Cristo te amou. Você não pode se amar, você pode até não se amar. Olhar para si mesmo e dizer: eu não me amo não. Não me amo não. Você pode até não se amar, mas Cristo te ama. E é por isso que você tem que se amar. É por isso que você tem que se amar. Porque Cristo te ama. Além disso, além desse projeto maravilhoso, grandioso que Deus fez, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus já pensou em te salvar. Além disso, Ele entrega a sua vida em resgate. Ele entrega a sua vida preciosa. E eu pergunto a você: quanto vale a vida de Deus? Quanto vale a vida de Deus? Porque Cristo é Deus, amém? Quanto vale essa vida? Ele entregou por você. Quando você estiver triste, quando você estiver lá no seu quarto pensando o seguinte: olha, não tem mais jeito, não dá para continuar, comece a meditar nas grandiosas verdades da palavra de Deus. E você vai ver que você vai começar a pensar, você vai ver que a vida, ela é muito mais bela, ela é muito mais maravilhosa. A verdade é que chega um momento da nossa vida que parece que vem um óculos escuro na nossa frente e a gente não enxerga mais cor em nada, não é verdade? Parece que tudo começa a ficar meio preto e branco. E a maior arma contra isso é a gratidão, é começar agradecendo o que Deus tem feito pela tua vida. Meus irmãos, além disso, além dele se entregar, ele nos justificou, nos regenerou, nos reconciliou com Deus e nos deu a promessa da vida eterna. Ele nos justificou, ou seja, alguém que estava totalmente imerso no pecado, totalmente condenado, ele tira, ele faz uma limpeza geral. Ele nos faz uma nova criatura. Ele limpa. Ele escreveu uma nova página na tua vida. Ele te justificou. Aquela condenação que era contra você foi cravada na cruz, no madeiro. Além disso, Ele te regenerou, Ele te transformou em uma nova criatura, numa nova vida. E Ele te levou novamente ao Pai, te reconciliou na presença de Deus. E ainda te deu a promessa da vida eterna. Ele disse: eu vou preparar lugar. Irmãos, se nós formos analisar o que nós cremos, a palavra de Deus que nós cremos, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós temos que ser. Nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Em Romanos 5, 1 e 2 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele nos justificou pela fé, nós cremos nele, e Ele simplesmente transformou a nossa vida de pecado, Ele transformou a nossa vida. E em quarto lugar, meus irmãos, Jesus, além de tudo isso, Ele ressuscitou, e Ele em breve voltará para buscar aqueles que creem. Os discípulos estavam lá despedindo Jesus quando Ele estava ascendendo ao céu, e diz a palavra de Deus que enquanto Ele subia, junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco e disseram para eles: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus
que está subindo, ele voltará. Ele voltará. Assim como vocês viram ele subindo, ele vai voltar. Ele vai buscar o seu povo eleito, o seu povo separado, o seu povo feliz. Meus irmãos, nós precisamos entender que se nós começarmos a contar as bênçãos, lembra do hino do cantor cristão 329? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. No momento de tristeza, no momento que vem aquela deprê, sabe? Você está para baixo, começa a contar as bênçãos na sua família, a bênção na vida dos seus filhos. Começa a contar o que Deus fez por você, as bênçãos espirituais que foram derramadas sobre a sua vida. Começa a meditar nos mistérios e na profundidade de Cristo, que você vai ver o quanto Deus tem feito na tua vida. E você vai olhar para si mesmo e vai dizer, por que eu estou assim? Por que eu estou dessa maneira? Por que eu estou duvidando tanto? Por que eu estou dessa forma? Eu deveria estar feliz. Eu sei, meus irmãos, que isso não é fácil. Porque a nossa carne é fraca. A gente tende ao desânimo, a gente tende à tristeza, a gente tende, às vezes, a fracassar. Mas nós precisamos lutar contra nós mesmos, é uma luta diária. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos numa luta, numa guerra. É uma guerra espiritual. Satanás fica o tempo inteiro tentando colocar na sua mente que você não é nada, que você não vale nada, que você não presta, que você não serve para nada. Satanás fica o tempo inteiro atingindo a sua vida, tentando te fazer desanimar, parar, se frustrar. E além disso, você tem a sua carne, porque é uma luta entre a carne e o espírito, uma luta. Eu sei que é luta, irmão. Você acha que tem gente que olha o pastor e vê, né, parece a estrela, né? Sempre está brilhando. Tem gente que acha que o pastor acorda todo dia assim, né? Super poderoso, né? Com um S aqui, Superman. Não, irmãos. Tem dia que a gente desanima. Pastor é humano. Pastor também chora. Pastor também se entristece. Pastor também tem vontade de parar. Tem dia que a gente fala assim, Senhor, volta hoje, volta agora. Sabe? Eu sei que não tem data certa não, mas ouve o meu clamor. É sério, irmãos. E é uma luta todo dia, mas todo dia você tem que continuar. Todo dia você tem que ir, todo dia você tem que ir para frente. Continuar. Porque se Cristo nos deu a promessa que nós venceremos esse mundo, nós venceremos. Amém? E essa é a alegria do cristão. Essa é a alegria. E às vezes a gente ri dos nossos próprios fracassos. A gente ri da gente mesmo, sabe? A gente passar por aquela turbulência e depois a gente sorri. E aquela alegria, mesmo a gente estando triste, lá no fundo, nós temos a convicção que nós temos um Senhor que é soberano, que está cuidando na minha vida, está zelando, está guiando. E Ele voltará para me buscar. Ele não me abandonou. Meus irmãos, mas além disso, em terceiro lugar, nós somos alegres, porque nós temos a alegria de Cristo. A fonte da alegria é Cristo, porque Ele é alegre, como eu disse. Em Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9, o autor discorrendo sobre a figura do Filho, ele diz o seguinte, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Quem é esse ungido? É Cristo. O ungido é Cristo. O Filho é Cristo. E Deus ungiu a Cristo com óleo de quê? Óleo de alegria. Óleo de alegria.
O nosso Cristo é alegre. Nós precisamos nos encher de Cristo. E quanto mais nos enchemos de Cristo, mais desfrutamos da alegria que vem dele. Em Efésios, capítulo 3, verso 17 e 19, Paulo diz que nós devemos procurar nos encher da presença de Cristo. Ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando você imerge em Cristo, quando você se afunda na doutrina de Cristo, quando você procura conhecer a Cristo, mais você entende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele cuida de você. Meus irmãos, em quarto e último lugar, além de nós estarmos alegres por Cristo, em Cristo, e ter a alegria de Cristo, nós estamos alegres com Cristo. Com Cristo. Em Mateus 28, verso 20, Jesus deixou essa promessa, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Onde Ele está, irmão? Está conosco. Está do nosso lado. Ele está junto com a gente. Atravessando junto conosco. Às vezes vales, às vezes lugares difíceis, problemas, dificuldades, mas Ele está conosco. E é isso que nos faz feliz. É a presença. É Cristo estando do nosso lado. É Cristo como a sombra à nossa direita, nos guardando. Quando nós estamos sob a sombra do Onipotente, Ele estará conosco até o fim. E além disso, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que nós viveremos eternamente com Ele. Você já parou para pensar quanto tempo que é uma eternidade? Você já parou para pensar quanto tempo é uma eternidade? Não tem fim. Não vai ter fim. Nós sabemos, meus irmãos, que nessa vida, talvez por causa dos problemas, das dificuldades, nós não vamos ter aquela plenitude perfeita, exata. Mas nós sabemos que naquele dia, quando nós estivermos com Ele eternamente, nós vamos compreender então. E a Bíblia diz, o que diz a palavra de Deus, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, ou seja, que a gente nunca imaginou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. É isso. É essa alegria. É um lugar de plenitude, um lugar de alegria total. É um lugar onde nós estaremos com Ele, viveremos com Ele. Nós já estamos com Ele. Já estamos. Todos os dias Ele está ao nosso lado. Quando nós entregamos a vida para Ele. Porém lá nós o veremos, irmãos. Nós o veremos. E você já imaginou? Como será esse encontro? Que glória será? Que glória será você se encontrar pessoalmente com o Cordeiro de Deus? Que você ouviu histórias, ouviu pregações, você ouviu, refletiu no seu coração o que diz a palavra, mas naquele dia você vai vê-lo, seus olhos verão. Maravilha. Meus irmãos, e olha a promessa de Deus, em Apocalipse 21, verso 2 e 4. João, na ilha de Pátimos, ele diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Você já parou para refletir nisso? Toda dor, todo sofrimento, todo pecado, tudo isso, todas as maldades desse mundo, tudo vai se acabar, tudo vai zerar. Vai ser extinto, vai ser extinguido. Vai ser um lugar de plenitude, de plena alegria. Vai ser um lugar onde Deus vai enxugar do nosso olho a nossa lágrima. Ele vai dizer: olha, você chorou, você sofreu sim na caminhada, você caminhou, teve dores, pisou em espinhos, pisou em lugares difíceis. Mas aqui é o lugar onde você chegou, você conseguiu. E quem deseja entrar nesse lugar? Você deseja entrar nesse lugar? Eu desejo. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu quero estar lá. E é por isso, meus irmãos, que esse é o motivo da nossa alegria, a esperança da glória. A esperança da glória. Quando olhamos para a nossa realidade, desanimamos. Quando olhamos para o outro, pior ainda. Quando olhamos para as outras pessoas. Quando olhamos para as expectativas do mundo, pior ainda. Mas quando nós olhamos para a glória de Deus e para Cristo Jesus, nós vamos em frente. Porque essa é a fonte da nossa alegria. Meus irmãos, veja que em Apocalipse ainda, no capítulo 21, verso 22 e 23 diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria, é o Cordeiro. Ele será a nossa lâmpada. Todos os dias nós estaremos junto com Ele. Estaremos juntos a Ele. Ele é a nossa alegria. Mas enquanto estamos aqui, enquanto sofremos esta vida, enquanto temos crises aí de depressão, ansiedade, problemas, porque todo mundo pode ter isso. Enquanto estamos aqui, irmãos, nós seguramos firme na videira e vamos alicerçar na videira, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Podemos chorar? Podemos? Podemos nos entristecer? Podemos ficar com raiva às vezes, meio revoltados com a vida? Podemos. A única coisa que não podemos é jogar a nossa esperança, que é Cristo Jesus. Nós não podemos se esquecer de Cristo. Por isso que Paulo diz o seguinte, que nós devemos manter os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Enquanto você estiver com seus olhos voltados para o Senhor, enquanto a sua vida estiver alicerçada no Senhor, pode ter certeza, você vai ser e vai continuar sendo muito feliz, mesmo no meio das dificuldades. Porque nenhuma vida é perfeita enquanto estamos aqui. Mas o importante é se temos Cristo. Lembra da música que eu falei, tá? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Amém? Eu quero finalizar esta mensagem orando pela sua vida. Orando por você. E eu quero fazer 2 apelos nesse momento. O primeiro apelo que eu quero fazer é para você que nesta noite ainda não tem convicção que você entregou sua vida para Cristo. Talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Entregue sua vida nesta noite. Talvez você está procurando a fonte da alegria lá fora, nas coisas do mundo. Neste mundo, nesta matéria. Mas eu digo para você, você vai procurar, e você nunca vai achar, porque a alegria só está em Cristo. Entregue sua vida nesta noite. E o segundo apelo que eu quero fazer
É para você que já entregou a vida para Jesus. Você que já está com Cristo, mas você está com seus olhos um pouco vendados. Você não está enxergando a alegria que é ter Cristo no coração. E talvez você está vivendo dias assim: eu não vejo a hora que a semana acabe. Eu não vejo a hora que o mês acabe. Eu não vejo a hora que o ano acabe, sabe? Sempre esperando semana que vem, dia que vem, e marcando tipo assim: amanhã eu melhoro. Não, amanhã eu vou melhorar. E não melhora. Perdeu o prazer, perdeu a alegria, perdeu a satisfação. Fique de pé, eu vou orar pela sua vida. Jesus tem poder para curar depressão. Jesus tem poder para curar a sua vida. Eu sei sim que depressão é uma doença, um problema que você tem que tratar, procurar profissionais, sim. Mas nesta noite está o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E talvez você entrou aqui dizendo assim: talvez você não tenha depressão, mas é um momento que você está vivendo. Você diz: eu não tenho mais contentamento, não tenho mais. Fique de pé. Eu vou orar pela sua vida. Deus vai fazer uma obra completa, plena na tua vida. Deus vai fazer uma transformação na tua vida. Você vai sair daqui desta noite com a convicção de que Cristo te ama, de que Cristo está sorrindo para você, de que Cristo quer transformar a sua vida, a sua história, e que Ele não está contente em ver essa tristeza no seu coração. Tem um hino que nós cantamos: ó, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar o teu amor. Não consinta. Lute consigo mesmo, lute com você. E vamos orar para que Deus renove a alegria no teu coração. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, estamos diante da sua palavra. E a tua palavra diz, ó Pai, que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, é aquele que cura as nossas feridas, as nossas dores. Nós sabemos que nesse mundo nós temos aflições, mas essas aflições não podem determinar a nossa vida. Essas aflições, esses problemas, essas circunstâncias não podem tirar a nossa alegria, a nossa certeza que nós temos Cristo. Por isso, Pai, renova a alegria nesse coração, nessa pessoa que ficou de pé. E talvez essa pessoa que às vezes ficou um pouco acanhado, não quis ficar de pé. Ó Deus, no nome de Jesus, transforma o coração dessa pessoa agora. Renova o coração dela, muda o coração dela, que ela possa a partir de hoje enxergar a vida de outra maneira, começar a contar as bênçãos que o Senhor tem dado na vida dela, começar a olhar para o amor de Cristo, por aquilo que Cristo fez na vida dela. E ela vai sair daqui dizendo o seguinte: Jesus morreu por mim, Jesus me amou, Jesus se alegrou por mim, Jesus veio com prazer morrer por mim, e eu viverei com prazer, eu viverei com alegria, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, porque acima dos meus problemas está o meu Deus, acima das adversidades está o meu Deus, acima do meu desânimo está o meu Deus, acima da minha tristeza está o meu Deus. Senhor, cura, renova, trata com essa pessoa agora, que ela seja mudada pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus, amém.